O seguidor Alexandre me fez a pergunta de como assegurar a independência do idoso sem colocá-lo em risco. Tem alguns fatores que a gente pode observar e promover também. Tá? O que a gente pode observar, às vezes, é deixar o idoso independente para que ele, por exemplo, ele consegue botar calçado, ele consegue comer sozinho, ele consegue ficar em pé, mas às vezes uma atividade mais complexa pode exigir um apoio, um auxílio, né? E cabe a gente oferecer uma ajuda. Nem sempre a gente já vai botando a mão. Na fisioterapia é assim, a gente vai ficar na volta, fica pertinho, mas a gente deixa a pessoa experimentar e ver até onde ela consegue ir. E a gente permite, e quando observa essa dificuldade, a gente vai dar um auxílio mínimo, tá? Coisas que, claro que com a fisioterapia a gente consegue obter um olhar mais clínico e tudo mais, isso faz diferença, né? Mas a família também pode ter esse preparo. É extremamente necessário uma rotina de exercícios, gente, porque a gente tem perda de massa muscular, perda de massa óssea, pelo processo natural do envelhecimento, né? Se a gente não se mantém ativo, até em idade jovem a gente pode ter essas alterações, né? E a gente pode preparar o ambiente, por exemplo, eliminar qualquer obstáculo que tenha no chão, como tapetes, calçados, uso de calçado inadequado, que é muito comum. Às vezes eu chego para avaliar o idoso, a primeira coisa que eu observo às vezes está de chinelo de dedo. Gente, o chinelo de dedo para alguém que já tem alguma alteração de equilíbrio é o inimigo. Então a gente prepara para que o idoso tenha essa independência, mas que diminua os riscos, né? Se é algum idoso com algum tipo de comprometimento já existente, a gente orienta geralmente a adaptação da casa. Tem hoje em dia barras de apoio que são de pressão, então não precisa furar a parede. A gente põe no azulejo do banheiro, põe num corredor muito longo. Não é normal o idoso caminhar se apoiando nas paredes. Isso aí aumenta mais o risco de quedas. A gente prepara todo o ambiente para que ele se mantenha seguro. E se, por exemplo, é alguém que está com um comprometimento muito grave, a gente vai às vezes indicar um uso de dispositivo de auxílio, que a gente chama, né? Que é os andadores, muletas, bengalas, né? Então, isso tudo a gente consegue avaliar e ver qual dispositivo vai ser mais indicado nesse caso. Essas são algumas observações que você pode fazer, mas faz toda a diferença ter a ajuda e a orientação de um profissional, seja o profissional de fisioterapia, de educação física, né? Depende muito do estágio em que a pessoa se encontra, o paciente, né? E às vezes a gente traz um insight assim que às vezes a pessoa geralmente me fala assim: nossa, como eu nunca pensei nisso? E claro que tem a nossa experiência, né? A gente vive isso na nossa rotina. Eu, por exemplo, eu me formei em 2019-2 e desde que eu me formei eu vivo intensamente a terceira idade. Então eu trabalhei muito tempo em residencial geriátrico e a gente aprende muito, né, com a rotina na prática em si. E hoje em dia, com a tecnologia aumentando cada vez mais, a gente tem dispositivos que identificam se houve alguma queda. Por exemplo, tem relógios que identificam o impacto. O meu celular, né, eu uso o iPhone por causa do trabalho, e o meu celular ele disparou um alarme quando eu me acidentei em outubro. Eu tive um impacto, foi uma batida nada grave, né, mas o meu celular identificou o impacto e ele já estava em chamada para emergência. Claro que não precisa ser um iPhone, mas hoje em dia os telefones estão vindo com essa tecnologia. E não necessariamente o telefone, né? Tem aplicativos também que identificam número de passos, né? Distância e afins, né? Se esse conteúdo foi útil para você, curta, comenta, compartilha. Assim você vai estar ajudando a mais pessoas terem acesso a esse conhecimento.